Musculação e treinamento de força. Aula importantíssima para vocês compreenderem a aplicação de aspectos biomecânicos, cinesiológicos e anatômicos que contemplam o material de estudo de vocês. Essa aula abordará esses conceitos para posteriormente na aula seguinte estaremos aplicando na prática realmente na academia como esses aspectos funcionam na realidade. Convido vocês a acompanhar os meus slides. Gustavo, por favor. Começamos abordando a eficiência da contração muscular. A eficiência da contração muscular determina a importância de 3 aspectos. Entre eles, a capacidade do indivíduo em ativar o maior número possível de unidades motoras, a capacidade de coordenação de músculos agônicos e antagônicos e a capacidade biomecânica do segmento do corpo em relação ao movimento. Em relação à capacidade do indivíduo em ativar o maior número possível de unidades motoras, com o passar do tempo e o treinamento, o movimento sendo realizado em várias vezes, essa capacidade coordenativa se torna mais efetiva, onde o praticante consegue recrutar mais unidades motoras na realização do movimento, resultando numa eficiência de contração muscular. Em relação à coordenação de músculos agônicos e antagônicos, inicialmente a tensão gerada na articulação envolvida no movimento provoca uma cocontração desses músculos, mas com o passar do tempo também e o treinamento, o aluno, por exemplo, se a gente abordar a articulação do cotovelo, ele vai ter uma melhor contração do seu bíceps para realizar a flexão do cotovelo e menor participação do tríceps, que vai se alongar de maneira coordenativa, permitindo essa eficiência. Em relação à capacidade biomecânica do segmento, em relação ao movimento, algumas pessoas podem apresentar dificuldades em mobilidade articular. Nesse ponto, às vezes, exercícios de mobilidade que favoreçam o alongamento daquele segmento, daquela articulação envolvida no movimento, vai promover uma eficiência da contração muscular. Portanto, em relação à eficiência muscular, da contração muscular, esses 3 aspectos são importantíssimos da nossa compreensão para quem pretende trabalhar com o treinamento de força. Pegando o gancho do slide anterior, podemos pensar na funcionalidade muscular. O músculo tem formação pela fibra muscular que tem a sua inervação motora através do motoneurônio alfa, que compõe a unidade motora que é ativada pelo esforço voluntário. Portanto, pessoal, quanto maior for o esforço voluntário, quanto mais exercícios forem realizados naquela articulação, essa funcionalidade se torna mais efetiva. E essa eficiência é determinada pela junção neuromuscular, que é o encontro do neuromotor com a fibra muscular. Reparem na imagem. Essa imagem é a unidade motora do seu músculo. A fibra muscular está representada por essa cor aqui, a junção neuromuscular e o motoneurônio. À medida que nós vamos realizando os exercícios de musculação, a capacidade coordenativa desse sistema se torna mais efetivo, melhorando a sinapse e aumentando o número de motoneurônios ativos no músculo. Por isso que a eficiência muscular também acontece, relacionado à funcionalidade muscular. Entre as funções do músculo, nós podemos destacar 3 funções. A função agonista, quando o músculo é motor principal e responsável pelo movimento. A função antagonista, quando o músculo se opõe à ação do agonista para controlar a força. E a função sinergista, que auxilia o antagonista em uma das funções, no auxílio do movimento, ele fixa a articulação para que o agonista realize o movimento
e ele pode também neutralizar um movimento que não é desejado durante o movimento. Se a gente pegar, por exemplo, o bíceps, que é um músculo que tem ações distintas na sua contração, como flexão de cotovelo, flexão de ombro e rotação do ombro, se a gente tem a intenção de trabalhar o bíceps como flexor de cotovelo, os sinergistas do bíceps neutralizam os movimentos indesejados, para que ele não faça o movimento que não está determinado no exercício, ou fixe a articulação para que o movimento aconteça. Convido a vocês a assistir um vídeo da Universidade de Lyon que exemplifica muito bem essa função. Lembrando que no movimento articular, o músculo pode desempenhar a função agônica, sinérgica ou estabilizadora. O mesmo músculo, dependendo da angulação que a articulação se encontra, ele vai desempenhar funções distintas. O músculo, num movimento só, ele não é único, exclusivamente motor principal, único, exclusivamente sinergista, único, exclusivamente antagonista. Durante os ângulos do movimento que veremos nesse vídeo, vocês vão perceber que ao mudar a função do músculo, as cores representativas da musculatura se alteram também. Então vamos conferir o vídeo, por favor. Portanto, pessoal, nós vamos verificar então as ações musculares de acordo com esse vídeo de adução da escápula. Os músculos, como eu tinha comentado, eles mudam a sua função de acordo com o que o movimento acontece. Os fixadores estão em azuis, os sinergistas em verde e os fixadores em vermelho. Notem que a representação muscular acontece como o movimento também acontece. Esses são os músculos envolvidos, né, na parte anterior do movimento, o peitoral maior representado, essa visão posterior do infraespinhal, do levantador da escápula, dos romboides e do redondo maior e o grande dorsal. O tríceps também participa no movimento. Então os fixadores vão estar em azul, os motores principais em vermelho e os estabilizadores e os sinergistas em verde. Esse é o corte da musculatura, né, lateral, né, os músculos do manguito rotador, e vamos ao movimento. Cada setor em angulação, então, representa um movimento. Notem que os músculos fixadores que estão em azul, eles vão mudando a cor, se tornando sinergistas no movimento, e até no final do movimento, como o supraespinhal, vai mudando a cor para motor principal, que são os efetores, né? Os músculos agonistas. Os fixadores, que são os romboides, também vão mudando a cor à medida que o movimento vai chegando próximo de zero. O ritmo escapulohumeral, representado na imagem, os motores principais vermelhos e os fixadores que vão mudando de fixador, quando estão em verde, para sinergistas, e no final do movimento se tornam motores principais também. Na vista anterior, no movimento de adução, o peitoral, motor principal, a parte clavicular e a parte anterior do ombro, fixadores, e à medida que o movimento vai acontecendo, eles vão se tornando também motores principais. Esse entendimento em relação aos músculos participantes no movimento é importante na hora da prescrição, que você determinar alguns exercícios onde você trabalha junto com o seu objetivo de motor principal, os músculos que são sinergistas. Então, em uma sequência lógica de exercícios como peitoral, deltoide anterior e tríceps,
a sequência dos exercícios, a sequência dos movimentos específicos para aquela sessão de treinamento pode ser influenciada também pelo simples fato de pensar nessas funções dos músculos agônicos, sinergistas ou fixadores. Retornemos aos slides. Depois de identificar a função muscular, temos que ter um entendimento sobre o sistema articular, que transmite as forças de um osso para um osso. Se a gente pegar essa imagem aqui representada por algumas articulações do membro superior, se a gente pegar o cotovelo, por exemplo, a articulação do cotovelo, ela transmite a força muscular dos músculos que estão inseridos nesses dois ossos. Tá? Então, o entendimento do sistema articular é muito importante na hora de verificar os exercícios de musculação. Outro aspecto que a gente tem que considerar relevante são os planos e os eixos dos movimentos. Nós bem sabemos que o corpo tem esses planos de segmento, as flexões e extensões no plano sagital, no plano frontal ou coronal as aduções e abduções e no transverso as rotações interna ou externa. Porém, alguns movimentos que são alterados pela participação de uma ou mais articulações nos exercícios, interferem nessa realização, no plano de realização do movimento. Então, pessoal, uma atenção bem especial sobre os planos de secção devem ter um entendimento para que vocês representem o entendimento no exercício. Na aula seguinte, na qual abordaremos os exercícios, eu vou entrar em mais detalhes em relação a essa situação para um melhor entendimento de vocês nessa concepção de planos e eixos. Em particular, eu chamo a atenção de vocês sobre os movimentos da pelve. A pelve ela pode realizar inclinação posterior ou inclinação anterior, de acordo com o posicionamento no exercício ou de acordo com a execução do exercício. Portanto, uma atenção especial para essa região deve ser dada quando o nosso aluno está executando um exercício. Eu dou um exemplo simples, quando a pessoa vai se posicionar num aparelho, por exemplo, na mesa flexora, o simples fato da pessoa se posicionar no aparelho, ela provoca uma anteversão na sua pelve, modificando fisiologicamente e biomecanicamente as estruturas que compõem o movimento. Para facilitar o movimento, ou, de maneira equivocada, realizar movimentos indesejados na execução do exercício. Portanto, as musculaturas que envolvem essa região devem estar bem integradas do ponto de vista de fortalecimento e alongamento, para que a gente não tenha uma interferência indesejada em um movimento ou num posicionamento em relação ao exercício. Outro exemplo dado aqui no slide é a cadeira extensora. Do ponto de vista de um leigo, se percebe que é um movimento muito simples, né? A pessoa está sentada, está totalmente estabilizada, mas não é bem assim que acontece, né? A modificação que acontece no momento que a pessoa senta, né, ela provoca uma retroversão da sua pelve e a sua coluna fica totalmente retificada. Então, excessos de carga ou modificações nesse posicionamento podem interferir de maneira negativa também no que diz respeito ao fortalecimento da musculatura que é o alvo do exercício. Os tipos de movimento também merecem uma atenção especial em relação ao treinamento. Nós temos dois tipos de movimento, o movimento rotatório e o movimento translatório. O movimento rotatório, ele movimenta o segmento em volta de um eixo, realizando uma trajetória curvilínea. Então, quando ele vai realizar um movimento, um segmento ósseo que está envolvido na articulação do exercício, ele provoca um movimento curvilíneo. E o translatório é em linha reta. O translatório, ele faz com que a articulação tenha mais estabilização ou menos estabilização de acordo com o momento que está acontecendo o movimento.
E vale ressaltar também que esses dois movimentos eles são interdependentes. Para que ocorra o rotatório, o translatório tem que acontecer. Vejamos essa imagem a seguir. Essa imagem representa uma flexão de cotovelo, um exercício de rosca direta, por exemplo. Aqui nós podemos identificar o componente rotatório, o componente estabilizador e a força gerada pelo músculo do bíceps, principal motor na realização da flexão de cotovelo. Notem que, no início do movimento, existe uma tendência de estabilização da sua articulação. E à medida que o movimento vai acontecendo, o que era estabilizador passa a ser desestabilizador. Ele inverte o sentido com o componente rotatório. Aqui a estabilização está de um lado e o componente rotatório está do outro. Aqui nessa outra imagem se inverteu. O componente rotatório está desse lado e o componente desestabilizador está desse lado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando o bíceps contrai, na verdade acontece uma estabilização articular porque esses ossos se aproximam devido à contração do bíceps. Então, antes que aconteça a rotação, no primeiro momento de contração, essa articulação se torne mais estável para que o movimento rotatório aconteça nesse sentido. E à medida que isso vai acontecendo, né, passando de 90 graus aqui, ó, vocês percebem que o ossinho aqui começa a perder o seu contato, né? Então, como a força é sempre num sentido e ela só vai nesse sentido aqui, à medida que o movimento acontece na articulação do cotovelo, a tendência é de desestabilização, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a essas análises. As ações musculares também estão presentes nas diversas maneiras de se fazer o exercício. Os sistemas e técnicas de treinamento também envolvem a combinação de uma ou mais ações ou simplesmente uma ação em particular, dependendo do que se pretende treinar, tá? Nós temos as ações musculares isotônicas, né? Concêntrica, quando a gente realiza o aproximamento, né, das estruturas ósseas através da contração do bíceps, né? E a excêntrica, que é o freio excêntrico, né? A gente controla o retorno dessas estruturas através de uma contração excêntrica, se é que eu posso dizer assim, né? Uma ação excêntrica, né? O freio excêntrico, permitindo que o segmento retorne à posição inicial. E a contração isométrica, que é uma contração que não há movimento visível. Existe uma contração muscular, mas não tem movimento visível, tá? Então, isso também é muito presente na execução de alguns exercícios ou de sistemas de técnicas de treinamento. A alavanca do corpo humano também muito presente na identificação dos segmentos, né? Nós temos que identificar algumas das partes que compõem essa alavanca, né? Como a haste rígida, que é o segmento do corpo envolvido no movimento, no caso aqui o braço, né? O ponto fixo, que é a articulação, no caso o cotovelo, a força potente, no caso o bíceps se contraindo, né, para promover o exercício, o movimento, e a força resistente, que é o peso dos segmentos, mais a carga adicional que promovem o conjunto da alavanca, né? Então, se você identifica esses 4 pontos numa alavanca envolvida no exercício, você consegue identificar a alavanca, que é dividido da seguinte maneira. Nós temos a alavanca interfixa, interresistente e interpotente. A identificação é muito simples, basta você identificar a força, o ponto de apoio, né, e a resistência. Esses 3 componentes, eles se alteram de acordo com a nomenclatura. Quando é interfixa, o apoio está situado no meio, a força de um lado e a resistência do outro. A interresistente, a resistência está no meio, o apoio de um lado e a força está do outro. E a interpotente, onde a força está no meio, o apoio está numa extremidade e a resistência está no outro. Vale ressaltar que as alavancas do corpo, a maioria das alavancas do nosso corpo são interpotentes. E isso tem uma explicação muito particular. Por exemplo, verifiquem essa imagem. O músculo ele está envolvido numa articulação. Notem que ele tem a sua origem e a sua inserção. Ele está inserido logo depois da alavanca, da articulação da alavanca que ele está presente. E isso
porque o músculo tem uma capacidade limitada de excursão. Ele se contrai em 1/3 do seu tamanho original. Então, ele precisa de pouca contração e muita excursão para promover um movimento, proporcionando assim vantagens de velocidade nas nossas alavancas. Forças e vetores são forças, a força definida como ação exercida do músculo, né, no osso. O vetor simplesmente representa esse traçado do ponto de aplicação. A linha de ação e a magnitude está relacionada também com a força, e o torque é o efeito gerado por essa força. Vejamos essa imagem. Na flexão de cotovelo, tudo acontece com 90 graus. Vocês têm, a gente pode identificar a força através desse traço, o ponto de apoio da articulação e a força-resistência. Essas linhas aqui são as linhas de ação da resistência e da força. Elas se alteram à medida que o movimento acontece, promovendo diferentes braços de força e de resistência à medida que o movimento acontece. Então, para cada ângulo que acontece o movimento, nesse caso de flexão de cotovelo, vai gerar um braço de resistência e um braço de força. Vale ressaltar também que, quando você atinge a maior distância da origem do músculo, do ponto fixo que é a articulação, é onde o seu músculo tem o maior perfil de força, tá? E, consequentemente, também a resistência, tá? Nesse outro slide, a gente pode verificar em duas posições. Inicial, onde a linha da ação da resistência está bem próximo da linha da ação da força, não determinando nenhuma resistência. Já nessa segunda imagem, a linha de ação da resistência está bem longe da linha de ação da força muscular, determinando assim o braço de momento de resistência de maior resistência na execução desse exercício. Outro aspecto relevante em se tratando de exercícios de musculação são as cadeias cinéticas. Esses dois exercícios são destinados para o mesmo grupo muscular, porém, nesse primeiro exercício, o segmento proximal, o seu tronco, se movimenta e o segmento distal está fixo. Por isso se determina uma cadeia cinética fechada. E a cadeia cinética aberta é exatamente o contrário. O ponto proximal está fixo e o distal está em movimento. Essa é a diferença de exercícios de cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada, destinado ao mesmo grupo muscular, porém, onde a parte proximal se movimenta, cadeia cinética aberta, e onde a parte distal se movimenta, cadeia cinética fechada. Desculpa, ao contrário. Aqui é fechada, o distal se fixa e o proximal se move, e aqui o distal se movimenta e o proximal se fixa. As insuficiências musculares também muito presentes nos exercícios, né? A ativa é quando o músculo ele não tem a capacidade de se contrair nas articulações que ele está presente. Geralmente acontece em músculos que são biarticulares. Também é presente em músculos monoarticulares, mas nos exercícios monoarticulares esse entendimento fica mais fácil. Então, a insuficiência ativa, o músculo não consegue se encurtar de maneira efetiva nas duas alavancas ósseas que ele está presente. E a insuficiência passiva, ele não consegue se alongar nas duas alavancas que ele está presente. Retornemos aos slides. O exemplo dado aqui de insuficiência muscular é em relação ao músculo tríceps cabeça longa. Ele saiu da posição anatômica e veio para uma posição onde o ombro se encontra em flexão. Como ele é um músculo que estende o ombro, ele está alongado. Como o tríceps cabeça longa participa da articulação do ombro e do cotovelo, ele está alongado aqui, ele não consegue se alongar no cotovelo também. Isso promove uma insuficiência passiva do tríceps nesse caso do exercício. Além dele atrapalhar na força do tríceps, ele também provoca movimentos indesejados. Se a gente aumenta o grau de flexão do ombro, a gente
percebe que nessa imagem, essa pessoa que está realizando o movimento fez uma hiperextensão da coluna. Tá? Aqui ainda ele está com a sua coluna em uma posição íntegra, mas aqui ele passa para um movimento já que é onde a coluna fica em situação de compressão. Por quê? Como esse músculo está encurtado, ele está alongado, ele leva toda essa estrutura para frente e provoca uma hiperextensão para que o ombro chegue nesse grau de flexão para a execução desse exercício nesse movimento. Então, portanto, o entendimento das insuficiências devem ser bem estudadinho para que vocês não tenham prejuízo na hora de executar o movimento. Essa, então, é um exemplo de insuficiência passiva. A insuficiência ativa, o músculo ele não consegue se encurtar nas duas estruturas, né, nas duas alavancas ósseas que ele está presente. No caso aqui, eu vou dar o exemplo do reto femoral. Esse atleta ele está com o quadril fletido e o joelho estendido. Como o reto femoral é um músculo que participa desses dois movimentos, como ele está encurtado porque ele realizou a flexão do quadril, ele não participa com efetividade na extensão do joelho, promovendo assim uma insuficiência ativa do reto femoral na extensão do joelho. Uma correção muito simples e que melhora o perfil do reto femoral como extensor de joelho é essa estratégia aqui, ó. É aumentar o ângulo de extensão do quadril, onde o músculo se torna mais alongado aqui e consegue ser participativo também na extensão do joelho. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês nessa aula é algumas características que acontecem nos aparelhos. Os aparelhos de musculação que possuem polias, eles têm umas polias que são redondinhas e outras que formam uma meia-lua achatadinha, assim, ó, como esse exemplo aqui. Tem uma imagem aqui que ilustra melhor. Essa meia-luazinha, essa polia, ela é conhecida como polia de raio variável. O que é uma polia de raio variável? Ela não tem o mesmo raio na toda a sua estrutura. Ela vai variando o raio à medida que você vai movendo essa polia. Vejam a imagem. Essa distância aqui representa o início do aparelho. Essa outra imagem, o meio, na hora da execução da extensão, e essa o final. Percebam que, à medida que esse peso vai se aproximando da polia, essa linha aqui vai se distanciando dessa outra linha aqui, ó, tá? Isso representa a linha de ação da resistência. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a articulação do joelho, quando ela vai se estendendo, por conta de uma polia de raio variável que a gente também possui, que é a patela, que tem o objetivo de distanciar a inserção do quadríceps para melhorar o perfil de força da nossa articulação do joelho, da força do nosso quadríceps, é em torno de 40 a 60 graus de extensão. E essas polias, ela tenta fazer a mesma situação, distanciar a linha de ação do ponto do eixo da articulação do aparelho, para que quando você tiver o maior torque muscular, o aparelho representa também a maior resistência durante a execução do exercício. Na outra aula, na qual abordaremos sobre os exercícios de musculação, eu vou detalhar melhor essa situação na prática para que vocês tenham um entendimento dessas alterações de acordo com o ângulo de capacidade de torque muscular e de ângulo de capacidade de resistência dos aparelhos de musculação. Outro detalhe que eu queria deixar bem claro antes de nós finalizarmos essa aula é em relação a alguns aparelhos que têm essa graduação, essa régua graduada aqui, a régua, que permite a colocação da polia em diversos pontos
do aparelho. Muitos, talvez por falta de conhecimento, utilizam ela simplesmente na parte mais alta ou na parte mais baixa. Isso não até procede, mas não é a verdadeira absoluta sobre a utilização. Esses furinhos intermediários aqui representam graus de intensidade do exercício, porque quando a gente vai realizar exercícios onde o cabo está presente, as linhas de ação da força e da resistência, os braços de momento de força e de resistência, têm uma particularidade muito grande, porque independente da articulação que esteja realizando o movimento nesses aparelhos, sempre que a articulação formar um ângulo de 90 graus com o cabo, é onde ela vai encontrar a maior resistência do exercício. Se a gente pensar no exemplo que eu mostrei para vocês atrás sobre o bíceps, onde eu relatei que o bíceps acontece o maior perfil de força a 90 graus e a maior resistência a 90 graus, se a gente põe o nosso aluno para realizar a rosca direta no aparelho desse como crossover, existe essa modificação. A gente pode facilitar, onde a gente não deixa a articulação do cotovelo encontrar um ângulo de 90 graus em relação do cabo, ou dificultar, onde a gente consegue ampliar essa resistência em relação à roldana que se encontra no aparelho. Muito bem, com esse último slide, eu chego ao final dessa primeira aula, desejando a vocês um ótimo entendimento, né, de acordo com os ciclos estudados aí nas unidades. E na próxima aula a gente vai abordar com mais detalhes as funções musculares já na execução dos exercícios na academia de musculação. Bons estudos a todos e até a próxima.